como vocês estão? Eu estou muito feliz por estar aqui hoje para vos contar uma história. É uma história que se adapta muito bem aos dias de hoje. Esta história é a história de um homem chamado Noé. E Noé vivia numa altura em que o povo andava a fazer coisas muito erradas. As pessoas desobedeciam, não respeitavam a ninguém, não temiam a Deus. E então Deus disse: basta, eu devo acabar com tudo isto. Ele pensou e decidiu que iria terminar com a terra com um dilúvio. E então Deus estava assim a fazer os seus planos e ele lembrou-se de Noé. Ele lembrou-se de Noé, que era um homem que temia a Deus, respeitava os outros, respeitava a Deus, obedecia, era um homem muito bom. Então Deus disse: eu tenho que salvar Noé e a sua família. Então Deus disse assim: Noé, eu quero que tu construas uma arca, um barco bem grande. E então Noé, com a ajuda dos seus filhos e de toda a sua família, construiu a arca. Eles construíram esta arca muito grande. A Bíblia diz que a arca tinha 3 andares. Era uma arca muito grande. E quando a arca estava feita, Deus então mandou Noé começar a colocar as coisas dentro da arca. Então Noé colocou toda a sua família, os seus filhos, a sua esposa, as esposas dos seus filhos e colocou tudo na arca. Mas Deus também disse a Noé que ele deveria colocar animais. Então Deus fez com que os animais viessem a Noé. Imagina que tão fixe os animais virem até ti. E os animais vieram a pares, a casais, um macho e uma fêmea. Veio um casal de girafas, um casal de zebras, um casal de hipopótamos. Veio muitos animais, dos animais maiores aos animais menores, dos animais selvagens aos animais domésticos, e todos eles entraram na arca. Todos os animais, todas as espécies que existem entraram dentro da arca. Então Noé já estava a pensar que estava tudo pronto, quando Deus disse a Noé que ele também deveria juntar muita comida, porque devia haver comida e água para ele, para a sua família e para todos os animais. Então eles juntaram água, legumes, frutas, carne, peixes, centeio, tudo. Juntaram bastante comida e Noé colocou tudo da arca. Então, quando tudo já estava na arca, Noé também entrou. E a arca era muito grande. A arca tinha uma porta enorme. Então, o próprio Deus veio e ajudou Noé a fechar a arca. E eles estavam todos lá dentro, quando então começou a chover. O céu encheu-se de nuvens e começou muita trovoada e choveu durante 40 dias e 40 noites. Choveu, choveu, choveu. A Bíblia diz que os montes mais altos estavam completamente cobertos por água. Então, choveu durante 40 dias e 40 noites e quando parou, começaram a aparecer todos os animais marinhos que não estavam dentro da arca, porque, pronto, não é? Sobreviveram. E apareceu o sol e não choveu mais. A terra estava totalmente coberta. Então, Noé e a sua família tinham que esperar até a água evaporar. E eles esperaram 370 dias. Isso é mais que um ano. Tu agora estás aí na tua casa já há um mês, já podes estar um bocado aborrecido, sem nada para fazer, mas imagina Noé e a sua família. Foi um ano inteiro sem sair da arca. E tudo para que pudessem ficar protegidos do dilúvio. Então, quando já começou a passar bastante tempo, Noé abriu a janela da arca
e decidiu enviar um corvo. E o corvo foi, voou e voltou sem nada. Então Noé esperou mais um bocado e enviou uma pomba. E a pomba foi e voltou com uma folha na boca. E então Noé viu que já existia terra e árvores para fora. Então ele esperou mais um bocadinho e enviou outra vez a pomba. E a pomba voou e não voltou mais. A pomba ficou em alguma árvore, provavelmente. Então Noé decidiu que era a altura de sair da arca com toda a sua família e todos os animais. Então Noé abriu a porta da arca e ele e a sua família saíram e começaram a agradecer a Deus por Deus ter protegido-os de todo este dilúvio, ter protegido-os de toda esta coisa que tinha acontecido, toda esta destruição. Então, Deus fez a promessa de que nunca mais iria encher a terra e destruí-la com um dilúvio. E para mostrar a sua promessa, Deus colocou um arco-íris no céu e disse: sempre que vocês virem um arco-íris, lembrem-se da minha promessa com vocês, de que eu nunca mais vou destruir a terra com um dilúvio. E Noé e sua família ficaram tão felizes que decidiram fazer um sacrifício a Deus para agradecê-lo por tudo o que ele tinha feito e por tê-los protegido. Deus é assim conosco. Quando nós o amamos e o tememos, Deus nos protege. Na Bíblia diz assim, em Salmos 145, 20: o Senhor cuida de todos os que o amam. Vamos dizer mais uma vez para decorar bem. Salmos 145, 20. O Senhor cuida de todos os que o amam. Quando nós amamos o Senhor, tememos ao Senhor, Deus cuida de nós. É assim neste momento. Neste momento pode parecer que nada está a dar certo e podemos ficar um bocado desapontados, mas lembra-te, isto é só uma fase e Deus está aqui para cuidar de nós quando nós o amamos e o servimos de todo o nosso coração. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por cuidares de nós. Faz-nos amar-te cada vez mais. Obrigada por nos protegeres. Faz-nos ser como Noé e a sua família, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer mais uma atividade muito fixe. Então, vamos fazer! Então, crianças, agora nós vamos começar a fazer a nossa atividade de hoje, o nosso passarinho. Então, pegue a sua folha A4
E aí você vai poder desenhar. Eu usei essa base aqui de uma fita cola, e você vai poder desenhar. São 2 círculos com a fita cola, já tem aqui desenhado, tá bom? Olha, 2 círculos. E aí eu peguei um rolo de papel higiênico e fiz mais um círculo. Então eu preciso de 2 círculos maiores, um menor e um retângulo, que eu usei aqui uma régua medindo 6 centímetros de altura por 3,5 de largura, tá bom? E é essa a nossa base. E nós vamos precisar também de um pedacinho de papel amarelo, ou se você não tiver uma outra cor que você puder ter na sua casa. E nós vamos fazer 2 triângulos para fazer o bico e 2D mais gordinho para fazer o pé do nosso passarinho. Então vamos recortar, tá bom? Recortando tudo, eu já tenho aqui tudo recortado, tudo pronto. Nós vamos começar a montar o nosso passarinho. Pegue primeiro aquelas 2 bases maiores, aqueles círculos maiores, você vai colocar junto e você vai dobrar não ao meio, mais ou menos assim, ó. Tá dando para perceber? Olha, ficou mais ou menos dessa forma. E aí você vai utilizar a tesoura e você vai cortar na diagonal, desse lado menor que você dobrou, umas tiras assim, ó, na diagonal, para dar o efeito na asa do seu passarinho. Viu? Depois que fez esses cortes, você vai separar os 2 círculos e vai pegar um lado de um círculo e vai dobrar para o lado contrário, para quando nós formos colar, e aí vai dar a ideia da asa do passarinho, tá bom? Então vai ficar assim, tá? Quando nós formos colar. E aí nós vamos pegar um lado do passarinho, nós vamos passar a cola e vamos colar o círculo branco, tá? Colando o círculo branco nessa parte de cima, você vai passar a cola do outro lado, aqui, e nós vamos pegar aquele retângulo, nós vamos fazer também uns cortes, umas tirinhas, para fazer o efeito do rabo do nosso passarinho. E nós vamos colar aqui na diagonal também, nessa parte, tá bom? Do outro lado da cabeça, né? Nós vamos estar colando. E eu já tenho aqui o meu pronto, olha. Então já está colado a cabeça, já está colado o rabo. E agora eu vou precisar pegar o outro lado do círculo, né? Para eu colar, para fechar e completar o meu passarinho. Tá? Então eu vou passar a cola agora somente nessa parte de cima, aqui, ó. Só aqui em cima eu vou passar a cola, não vou passar em todo o círculo. E vou colar bem, ajustando bem aqui o círculo embaixo, para ele poder ficar bem coladinho, tá bom? E aí nós vamos ter o nosso passarinho já colado. Olha, não colou a parte de baixo porque nós vamos abrir para o passarinho poder ficar em pé, tá certo? Então, até agora fica assim. O rabo você vai aproveitar para dar um efeito melhor no rabo. Abre uma tira para um lado, uma tira para o outro, ó. Para dar um efeito no rabinho do passarinho, tá? Se quiser também dar uma dobrinha assim na asa, também fica bonitinho. Agora você vai colar o bico, tá bom? Tem aqueles 2 triângulos, você vai passar cola. Já passei cola aqui. E nós vamos colar o bico de um lado e do outro, para parecer bonitinho o nosso passarinho, tá bom? Olha, ficou colado um triângulo de um lado e outro do outro, dá para perceber? E nós vamos colar também os pezinhos do passarinho, tá bom? Passar a cola aqui um pouquinho, bem pouquinho mesmo, para não ficar feio, né? Sujo de cola. Aí cola de um lado e ó, cola do outro. E agora, para finalizar, você vai usar uma caneta preta e vai fazer o desenho do olhinho do seu passarinho. Ó, faz uma bolinha no meio, tá bom? Do outro lado, olha, já vai ficar mais ou menos marcado. E aí você completa e o nosso passarinho já está pronto, a nossa pombinha. Nós fizemos branco para representar a pombinha, né? Que Noé soltou na historinha que nós ouvimos hoje. E aí, olha, ela pode já dançar, tá vendo?
Você bate na asinha e ela dá essa voltinha como se estivesse comendo. E assim ficou pronto o nosso passarinho de hoje. Mas você pode usar qualquer cor que você tiver de papel em casa, como nós fizemos com azul, com preto, qualquer cor, porque na Arca de Noé tinham todos os pássaros, né? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Olha como ficaram os nossos passarinhos. Tão giros, não foi mesmo? Aproveite e conte a história que vocês aprenderam hoje, usando a sua atividade que você está fazendo aí na sua casa, para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus amigos. E mande foto também, queremos ver como ficou, tá certo? E até a próxima semana. Tchau!